Sejam bem-vindos ao Jornal da Haq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Uma brigada do Partido Frelimo, encabeçada pelo respectivo secretário-geral Roque Silva, desloca-se este fim de semana ao distrito de Miconta, em Nampula, para prestar homenagem às centenas de famílias refugiadas da província de Cabo Delgado. Trata-se de famílias que abandonaram suas terras de origem devido às ações dos terroristas. Vamos recuperar este apontamento de reportagem dentro de instante. A campanha de licenciamento da pesca artesanal, que arrancou esta quinta-feira à escala nacional, prevê abranger mais de 2.500 artes nos distritos costeiros da província de Nampula. As provisões foram anunciadas pelo governador de Nampula durante o ato que marcou o lançamento oficial da campanha. O posto administrativo de Quinga, no distrito costeiro do Liupo, foi o local escolhido para acolher as cerimónias centrais em Nampula, onde mais de 80.000 pescadores artesanais praticam a atividade que constitui uma das principais fontes de renda para muitas famílias. O processo de licenciamento vai abranger a atividade pesqueira praticada entre 3 a 12 milhas da costa, podendo ser de caráter comercial, recreativo ou desportivo, usando embarcações de convés aberto ou fechado, movidos a vela ou por sistemas motorizados. Para o caso da nossa província de Nampula, neste ano de 2020, propusemos-nos em licenciar cerca de 2.500 artes de pesca nos 10 distritos da nossa província de Nampula, onde o distrito de Liupo deve contribuir para o alcance deste número de 2.500 artes de pesca em 90 artes. Queremos exortar a todos os cerca de 80.295 pescadores artesanais da nossa província a aderirem à campanha de licenciamento das suas artes de pesca. Félix Zacarias, de 57 anos de idade e que pratica a atividade pesqueira desde 1987, foi o primeiro a beneficiar do processo de licenciamento no posto administrativo de Quinga. O beneficiário mostrou-se satisfeito e apelou a todos os abrangidos para procederem o registro da sua atividade. Hoje estou pronto a exercer as minhas funções e no pagamento do licenciamento. Por isso, apelo a todos os meus amigos pescadores que temos que pagar licenciamento. É importante, porque você quando paga a licença consegue deslocar melhor para outras zonas onde que vai exercer as suas funções de pesca. Por isso, convido mais meus amigos pescadores que vamos neste pagamento do licenciamento para podermos andar melhor, porque você quando paga a licença fica mais aliviado, tem toda a vontade na sua pesca. No outro desenvolvimento, Manuel Rodrigues recomendou a observância do período de veda e a reposição dos mangás que servem de repositório para muitas espécies marinhas. Pediu igualmente a abstenção no uso de artes nocivas que prejudicam o ecossistema, criando enormes transtornos à atividade pesqueira. Encorajamos a observância igualmente de medidas que evitem o uso de redes ou artes nocivas à pesca, caso da rede mosquiteira, cujo uso desta para a atividade pesqueira só periga a vida da nossa fauna marina e também a sobrevivência das espécies. Assistimos com preocupação ao nível da parte costeira da nossa província de Nampula o uso de forma indiscriminada da rede mosquiteira para a pesca, e esta até acaba apanhando o peixe miúdo, aquele peixe pequenino que não está ainda em condições para ser consumido. Revira-se que a província de Nampula é banhada por uma área costeira de 460 km, rica em recursos marinhos que se consubstanciam na fauna e numa diversidade de peixes. Em Nampula, as escolas de condução estão a enfrentar dificuldades para a obtenção de receitas para o seu funcionamento devido à Covid-19. Como consequência, muitos trabalhadores estão sem os seus salários há 4 meses.
Em entrevistas concedidas em exclusiva à RAC TV, alguns gestores das escolas de condução descreveram momentos difíceis vividos durante os 4 meses do estado de emergência e que resultaram na falta de pagamento de salários aos seus colaboradores. De acordo com as nossas fontes, a Covid-19 trouxe consigo impactos negativos. Houve realmente um déficit, não é? Nós, para a questão de salários, pagamento dos impostos, tivemos certas dificuldades. Mas, atendendo que a vida é a coisa mais preciosa do homem, temos que observar as medidas de segurança. Prejudicou-nos muito. Sinto muito pelos trabalhadores que não conseguiram, desde abril até hoje, não conseguiram receber. São pais, com famílias. Eu sinto muito. Só estamos a pensar, não sei como vamos fazer, não sei como é que o governo vai decidir. Nós, por exemplo, se começarmos a partir do dia 1, se vamos pagar aquilo ou como vamos pagar, não sei, mas talvez o governo vai decidir como nós vamos fazer esses meses que ficaram sem trabalhar. O prejuízo foi enorme. Nós ficamos aqui quase sem nenhum salário, né? E é saber que todos nós dependemos das nossas prestações, né? As dificuldades foram enormes e até agora. Rezávamos dia a dia que as coisas fossem aliviáveis a qualquer momento. Apesar dessas dificuldades, as escolas de condução da cidade de Nampula consideram-se preparadas para o reinício das aulas presenciais em setembro próximo. A escola de condução ABC já está preparada para a data marcada, que é o dia 1 de setembro. Nós temos, já nos preparamos em termos de gel e álcool, assim como será obrigado cada aluno a entrar na escola, pôr a máscara, lavagem das mãos. Temos aquele termômetro ali para medir a temperatura. Aquele aluno que apresentar uma temperatura duvidosa, nós vamos ter que impedir a entrada nas nossas salas de aulas. E todas as turmas, ou seja, uma turma quando estiver a sair e entrar a outra, vamos ter que pulverizar as salas com medidas de prevenção da Covid-19. Significa que vamos pintar um pouco aí, assim, vamos pôr aquele aparelho daqui da porta para os alunos, para o gel, e as casas de banho já preparamos tudo. E sempre que uma aula termina, nós vamos higienizar a sala. Sempre que de 40 em 45 minutos, nós vamos limpar para entrar outro turno. Agora vão ser 20. Eram 40, agora vão ser 20 alunos, diminuímos para 20 em cada turno. Conforme bem preparado, na base das orientações também das instituições competentes, como por exemplo a Inater, como a Direção da Saúde, estavam aqui a efetuar seus serviços e viram que a escola estava praticamente bem preparada, né? E não teve nenhuma dificuldade, não teve nenhuma falta. Todos aqueles instrumentos que eram precisos de termos, questão de segurança, de higiene, organizamos o suficiente. E conforme como estão a ver essa sala aqui, temos umas divisões à distância, aquela da regra de 1,5 metro, e pronto, estamos praticamente bem preparados. A cidade de Nampula conta com 5 escolas de condução, nomeadamente a JM, ABC, ASA, Automobai e Rodauto. Alguns académicos ouvidos pela nossa reportagem sobre a decretação de mais 30 dias de estado de emergência saúdam a iniciativa do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. De acordo com os nossos entrevistados, a prorrogação do estado de emergência foi uma decisão acertada, a avaliar pelos índices de contaminação da doença nos últimos dias. Eu penso que foi a medida mais responsável que o chefe de Estado poderia tomar neste momento, no momento em que percebemos que há uma subida exponencial de casos de coronavírus, né? Então, eu acho que esta é a medida acertada, na medida em que, como ele propõe, há um relaxamento. Alguns de nós esperávamos que decretasse as medidas mais coercivas, mais agravadas, que era o recolher obrigatório, que era o lockdown.
Então, mas quando aparece com esta medida de estado de emergência, me parece ser um pouco mais ajustado, olhando sobretudo pela economia nacional. A nossa economia parou, então, e se estivéssemos ainda no lockdown, seria a situação mais drástica. Neste momento, eu penso que a decisão do Presidente da República é muito ajustada. Ele está a pautar de que o maior valor é a vida. Esta decretação do estado de emergência visa salvaguardar em relação à questão das medidas de prevenção face à Covid-19. Tudo isso é por causa da questão da pandemia da Covid-19. Então, estão a tentar no sentido de verem com que as medidas correspondam daquilo que é em relação à questão dos comportamentos dos moçambicanos. Quanto à retoma das aulas no ensino superior, técnico profissional e de formação de professores, os acadêmicos aconselham o uso escrupuloso das medidas de prevenção para se evitar que estas escolas sejam novos focos de transmissão. O ensino técnico profissional é uma medida extremamente muito acertada, tendo em conta em relação à idade. Antes desse relaxamento, medidas de relaxamento que o chefe do Estado pronunciou, deve-se ter feito um trabalho anterior que nos leve a uma decisão de que as aulas devem ser retomadas. Instituições de ensino para ver se existia ou não condições para a retomada das aulas. Então, se o chefe do Estado decidiu que as aulas devem ser retomadas, é que as equipas que estão envolvidas nesse trabalho devem ter constatado que existem condições para que essas instituições nas quais essas aulas vão ser retomadas possam levar a cabo essa tarefa sem que se ponha em causa as medidas de prevenção. É preciso entendermos que há um valor adstrito para essas instituições que possam regularizar a situação de higiene. A sanidade é muito importante ao nível das escolas. Aliás, é preciso frisar que a questão de retorno às aulas não é tão brusca assim. Foi dado um espaço, um período de tempo para que as próprias instituições de ensino pudessem reorganizar, acolhendo as novas medidas de prevenção da Covid-19. Os acadêmicos desafiam a polícia a disciplinarem os que desobedecerem às medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. O governo de Moçambique está preocupado com o volume de importações de trigo para o abastecimento da indústria panificadora nacional. Para inverter este quadro e garantir o aumento da produção do pão, uma das bases de alimentação das famílias urbanas, o Instituto de Investigação Agronómica de Moçambique está a desenvolver no NIASA um ensaio no sentido de identificar todas as condições agroecológicas existentes na região. Em termos de valor, não precisamos de fazer um estudo socioeconômico e mesmo em termos de áreas agroecológicas. Em termos de valor, tratando-se de um projeto que está baseado num outro centro zonal, neste momento não posso precisar exatamente o que é que preciso, mas a certeza que eu tenho é que preciso investir em maquinarias, sistema de irrigação e mecanização. Expansão para explorar áreas com condições agroecológicas, estou a falar de clima e solo favoráveis à cultura. Isso depende também da localização dessas manchas de solo e de clima que são favoráveis. Precisa de um estudo. Depois daí, fazer-se um plano e orçamento para o efeito. Mas, na verdade, o trabalho inicial é produção e teste em termos experimentais. E os resultados são promissores. São promissores porque são conseguidos rendimentos acima de 1.000 kg por hectare em Lixinga. E quando as condições forem melhoradas em termos de correção do solo, esses rendimentos podem subir.
Com os resultados a serem obtidos no Niassa, a produção do trigo poderá se expandir para as províncias de Nampula e Zambésia. Tratando-se de uma cultura que se dá em regiões frescas, estamos a pensar em Niassa, a região de Lixinga, vindo até Mutuale, até Gurue, essa região pode se adaptar. De acordo com o diretor do IAM Centro Zonal Nordeste, nesta altura em que aposta em desenvolver o setor agrário, vários desafios se impõem ao setor que dirige. A principal nossa missão é dar assistência técnica aos produtores, em que neste momento, principalmente no presente quinquênio, em que o governo quer apostar a economia baseada na exportação, processamento de produtos agrários no país, o IAM é desafiado a responder no desenvolvimento de cadeias de valor, no desenvolvimento de variedades resistentes e resilientes a mudanças climáticas em diversas culturas. E a nossa missão é assegurar a produção de semente de qualidade, para que a qualidade de semente que está no mercado responda com potencial produtivo. É necessário que passe por um processo de seleção e melhoramento nas unidades experimentais. Então, neste momento, aquelas culturas que foram eleitas como estratégicas, nós somos desafiados a providenciar semente pré-básica para que as empresas de semente possam fornecer ao mercado. Somos desafiados a providenciar pacotes de tratamento, pacotes de gestão e manejo de pragas e doenças e infestantes. A fonte pede o envolvimento de todos na procura de soluções que possam fazer da agricultura a base do desenvolvimento e de geração de divisas. Vamos recuperar o apontamento que mereceu o destaque para este jornal. Uma brigada do Partido Frelimo, encabeçada pelo respectivo secretário-geral Roque Silva, desloca-se este fim de semana ao distrito de Miconta, em Nampula, para prestar homenagem às centenas de famílias refugiadas da província de Cabo Delgado. Trata-se de famílias que abandonaram as suas terras de origem devido à ação dos terroristas. Roque Silva encontra-se em Nampula para uma visita de trabalho de 3 dias nesta parcela moçambicana. Na sua primeira comunicação à imprensa, aquele dirigente político recordou que o que descreve de ação solidária que sempre caracterizou o partido de Batuque e da Massaroca. É nesta perspectiva que, na nossa presença cá na província de Nampula, iremos nos solidarizar com esses nossos irmãos que saíram de Cabo Delgado para Nampula por questões de segurança, mas teremos a oportunidade também de fazer chegar aquilo que é a contribuição dos membros e militantes da Frelimo, resultantes deste esforço coletivo destes membros no sentido de aliviar o sofrimento destes nossos irmãos. No maior círculo eleitoral do país, o secretário-geral da Frelimo tem agendado encontros com quadros do partido, representante do Estado e do Governo, com o objetivo de avaliar o empenho dos órgãos de base. Por outro lado, estamos aqui para avaliar aquilo que é o empenho do nosso partido, sobretudo nestes grandes desafios, no âmbito de prevenção e combate à Covid, no âmbito de sensibilização da população para a vigilância e para a solidariedade para com os nossos irmãos que sofrem dos efeitos dos ataques, mas também na dinâmica geral do funcionamento do partido, porque a vida da Frelimo não se resume apenas nesses dois desafios, resume-se também naquilo que é a nossa contribuição para a implementação do programa quinquenal do Governo, que resulta do manifesto eleitoral da Frelimo, que foi vendido nas eleições de 2019. No primeiro dia de visita foi marcado pela avaliação das atividades em curso no âmbito do cumprimento do Plano Econômico e Social e das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Proteja-se contra a Covid-19, use constantemente a máscara, lave as mãos, observe, fique em casa, saia quando tiver uma necessidade sublime.
Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.